Qual Xeon que vale mais a pena, V3 ou V4? Antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E convido você a participar do nosso canal de promoções do Telegram, onde eu sempre estou publicando aqui as melhores ofertas. Então se inscreva e fica lá para sempre quando eu publicar alguma promoção você ser notificado. Caso você não tenha e não goste do Telegram, eu também publico essas ofertas aqui na aba post do YouTube. Ambos os links vão estar no início da descrição. Então, pessoal, hoje eu resolvi fazer um comparativo um pouco mais completo, não é aquele comparativo que você vê na internet de testa um monte de jogo, esse é melhor, né? Tudo baseado no FPS somente, mas para você escolher um processador, você tem que prestar atenção em vários outros fatores para ver se realmente ele tem um bom custo-benefício e se ele é melhor. Então o teste aqui vai ser um pouco mais completo, não vai ser um vídeo tão longo, até porque eu testei só em 2 jogos, mas através desses 2 jogos já vai ser o suficiente para a gente tirar uma conclusão. E hoje em dia também, né, antigamente muita gente optava pelo V3 por conta dele ter um preço mais acessível, né, do que o V4. O V4 era muito caro na época e hoje não, hoje ele se tornou bem mais acessível. Você encontra ali Xeon tipo 2667 V4, 2680 V4, às vezes abaixo dos R$ 100. Então eu sempre estou divulgando aqui, lá no canal de promoções principalmente, a galera tá pegando. E são dois processadores excelentes, né? Tem uma gama muito boa. Só que o V3 muita gente às vezes opta porque ele tem um Lock Turbo Boost, o clock fica mais alto. Então tem esses benefícios aí para o V3, mas será que realmente o processador com Lock Turbo Boost ele supera os V4 que não tem a opção de um lock? Então eu resolvi fazer um teste aqui bem desbalanceado para a gente ver essa questão. Os processadores que eu vou testar aqui vai ser o Xeon E5 2697 V3, é um processador de 14 núcleos, 28 threads com Lock Turbo Boost, ele vai operar ali 3.6 GHz, está passando aí as especificações para vocês. Se ele não tivesse com o Lock Turbo Boost, ele operar a 3.1 e o TDP dele é de 145 watts. O outro processador que eu resolvi testar aqui é o Xeon 2697 AV4. Ele é um processador de 16 núcleos, 32 threads, também tem um TDP de 145 watts e ele opera com clock ali a 3.1 GHz. Ele não tem um Lock Turbo Boost, então o clock dele é 3.1. E aí é o seguinte, no comparativo, eu dei a maior vantagem possível para o Xeon E5 2697V3. Ele está com o Lock Turbo Boost, operando ali a 3.6 GHz. Também ele está em Quad Channel, ou seja, eu estou colocando 4 canais de memória ali, onde melhora a performance. E também eu fiz o ajuste de times ali, reduzi os times para poder deixar ele com a melhor performance possível. E o 2697AV4 eu fiz apenas o ajuste de times, ou seja, ele não tem o lock e ele está em Dual Channel, ele não está em Quad Channel. Então, na tese, né, só o Lock Turbo Boost que muita gente acha que o 2697V3 tem, ele vai dar uma surra no 97A. E em Quad Channel e com ajuste de times, então ele vai ganhar mesmo, vai dar uma surra. É o que a gente vai ver agora nos 2 jogos. Então eu vou deixar para vocês aí o comparativo e daqui a pouco eu volto. Primeiro game do comparativo, o Warzone, o 2697V3 fez uma mínima de 128, máxima 155, 1% low 106 e uma média de 145. Consumo foi o pico máximo ali, foi 378 watts. 2697A fez uma mínima de 137, máxima 156, 1% low 116 e uma média de 147. Pico máximo de consumo 328 watts. S2 2697V3 fez uma mínima de 160, máxima de 293, 1% low 94 e uma média de 198, e com máximo de consumo 317 watts. O 2697A fez uma mínima de 149, máxima 286, 1% low 89 e uma média de 187, e com máximo de consumo 284 watts.
Bom, pessoal, então vocês viram aí todos os testes e, cara, deu para ver que mesmo o 2697V3 com Lock Turbo Boost, Quad Channel, ali as vantagens que ele teve, ele não conseguiu superar o 2697A. Então vou mostrar para vocês aqui, ó, que no COD Warzone, né, na média aqui, vamos dizer, um empate técnico, 145, 147. Mas aqui ele tá com Lock Turbo Boost em Quad Channel, então era para, né, ser bem superior. E ele perdeu no Warzone. E o consumo, 378 contra 328, porque o 2697V3 ele tá com Lock Turbo Boost. Então o consumo aqui no Warzone foi de 50 watts a mais. E no CS2 ele ganhou. Mas aqui, ó, na média foi 11 FPS a mais. Então, poxa, ele tá com Lock Turbo Boost em Quad Channel. Então, cara, ele teria que ganhar, mas a diferença teria que ser maior. Por exemplo, se o 2697A tivesse em Quad Channel, aqui já estaria praticamente o mesmo desempenho. E o consumo, 317 watts contra 284. Então, o 2697V3 aqui no CS2 consumiu 33 watts. E agora, rapaziada, eu vou fazer o teste no AIDA 64 de FPU e vamos ver ali, eu vou simular uma renderização como se você estivesse trabalhando e vamos ver como é que fica o consumo com o processador ali no 100%, nos dois processadores. Então confiram esse teste aí e daqui a pouco eu volto com a conclusão final. Bom, pessoal, vamos lá. Tô aqui no AIDA 64 fazendo o teste de estresse para a gente ver como é que fica o consumo do 2697V3 com Lock Turbo Boost. Eu tô fazendo aqui um estresse de FPU. Isso aqui basicamente vai simular uma renderização de vídeo, é como se você estivesse trabalhando com o processador. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui ele cai o clock na parte de estresse para 3.94. A placa mãe que eu estou usando aqui é uma Machinist MR9A, então é uma placa bem já top ali. Aqui o sensor dela é meio bugado, mas tá ali 119% o uso do CPU, mas ele tá em 100%. Como vocês podem ver aqui, ó, no AIDA 64, ó, não teve nenhum throttling, essa placa segura de boa. Se fosse uma mais simples seria complicado. E daí vamos ver como é que fica o consumo, né? E lembrando que eu estou estressando aqui somente o processador. O restante do hardware está em idle, ou seja, está sem utilização. Olha só, 383 watts. Então, em jogos, lógico que não fica assim, mas isso aqui está simulando se você estivesse trabalhando com esse processador. Então assim, né, o Unlock Turbo Boost, ele dá mais desempenho nos V3, mas você tem que entender que consome bastante. O TDP desse processador é de 145 watts. Porém, quando você faz um Unlock Turbo Boost, o consumo vai ser maior. Então, esse processador aqui, ele deve estar estressando em 100% aqui, consumindo no mínimo 200 a 220 watts. Você vê que nenhum dos outros componentes de hardware eu estou estressando. Então assim, consumo está bem alto. E agora eu vou mostrar para vocês o do 2697A V4, para a gente ver como é que fica. Bom, pessoal, estou com o Xeon 2697A V4 aqui instalado, ó, você pode ver, Xeon V4. Tá aqui, ó, todos os 16 núcleos e 32 threads aí, ó, nem cabe na tela, tanta thread. Tá aí, aqui é bugado, né, mas ele tá em 100% de uso, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, no AIDA 64, e estamos com um teste de FPU, né, e mostrando para vocês aqui agora, mostrar a temperatura, ó, como vocês podem ver, com o 2697V3 com Unlock, eu estou usando esse cooler aqui, ele já dá conta, é um cooler da Dex, ele custa ali cerca de R$ 69,00 na Shopee, eu vou deixar o link para vocês na descrição, é um cooler bem bacana, baratinho para você usar no Xeon, e ele segura aí esses 2697V3, 90V4, outros aí ele vai deixar geladinho. Olha só, tava 74 graus, né? Por conta do Unlock Turbo Boost, e olha só, 57 graus esse cooler aqui, ou seja, aqui a gente daria até para usar um cooler menor aqui, entendeu? Com a fan de 90mm, já ia segurar, né? E isso aqui é um teste de estresse extremo,
onde simula ali renderização de vídeo, né, para pessoas que trabalham. Então, olha só, a gente tem aqui praticamente 60 dá 17 graus a menos. Eu usei o mesmo cooler, mesma pasta térmica, então você vê que já teve uma melhoria. Agora o consumo, olha só, aqui a gente está consumindo cerca de 297 a 300 watts, fazendo o teste aqui de estresse. Então o 2697 V3 bem maior, né? Eu vou mostrar para vocês aí agora o consumo dele, né? Então, como vocês vê, é um processador mais eficiente e apesar de ele não ter um Lock Turbo Boost, ele consegue ter um desempenho ali, às vezes igual, às vezes até melhor do que o 2697 V3. E é isso, rapaziada. Agora eu vou passar para o PC aqui para a gente fazer as conclusões finais aqui de qual vale mais a pena, V3 ou V4. Bom, pessoal, tá aí todos os testes e, bom, hoje não faz sentido nenhum você pegar um V3. É lógico, se você tem, você pode manter, mas hoje com processadores V4 com preço acessível, tipo o 2667 V4 e o 2680 V4, hoje não faz sentido você pegar um V3, porque, beleza, você vai estar economizando, pagando baratinho com ele, mas do outro lado você vai ter que investir mais nesse processador. Então você paga um preço barato, mas como ele vai ter um consumo mais alto por conta do Unlock Turbo Boost, por exemplo, o 2697 V3, você acha ele numa média de R$100 no AliExpress. Só que você vai precisar ter uma placa-mãe melhor para poder tancar ele, você vai precisar ter um air cooler melhor, porque como ele vai estar com Lock Turbo Boost, ele vai exigir mais de um air cooler, e você também vai ter que ter uma fonte maior, porque como o consumo dele vai ser maior, você vai ter que ter uma boa fonte ali para poder colocar. E às vezes esses 80 watts que ele consome a mais, você consegue manter a sua fonte e conseguir usar de boa. E muitas das vezes você pegando o V3, você vai ter que ser necessário trocar a fonte por conta do consumo maior dele. Então tudo isso conta, não é só olhar FPS na tela. E como deu para ver, o 2697 V3 não superou nada o 2697A V4, mesmo o 97A ali todo capado, né? O 2697 com lock e também quad channel, o 2697A apenas com ajuste de times, e a diferença foi quase que nula, né? Então é basicamente isso, pessoal. Hoje você pode pegar o V4 aí, não faz sentido hoje você pegar V3. Você que tem o V3 pode manter ele, que ele vai dar um bom desempenho, mas hoje quem vai montar do zero, pega o V4, que tem as opções aí, 2667 V4 primeira opção, depois o 2680 V4, para quem está focado em games. Para quem vai querer um processador com mais núcleos, você pode optar pelo 2680 V4. Ambos os processadores estão com preço acessível. Eu vou deixar links aí de placa-mãe, Xeon na descrição para vocês. Beleza? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dúvida, deixa no campo de comentários sempre que possível. Eu respondo vocês. Um ótimo domingo a todos e fui!